Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a minha convidada de hoje, além de empreendedora, vai ensinar vocês uma nova fonte de tráfego orgânico que ainda é pouquíssimo explorada. Com vocês, Jéssica Cabed. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Prazer, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre minha trajetória e principalmente como usar uma rede social que muita gente ainda não vê o potencial, mas de fato consegue trazer muito mais lead orgânico, um tráfego totalmente orgânico para quem é empreendedora, para quem é prestador de serviço, ou então para quem está querendo só se posicionar em alguma rede social diferente. Sim. Bom, é genial. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito, inclusive. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Nem eu uso essa rede social, eu comentei com você. Mas antes de contar o que você faz hoje, como atingir esse tráfego orgânico que todo mundo quer, né? Eu queria que você contasse um pouquinho de você, Jéssica, de onde você veio, como foi o seu início, para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor. Perfeito. Bom, pelo sotaque vocês vão perceber que eu sou carioca. Então, nasci no Rio, eu tenho 29 anos, eu sou mãe de 2 filhos, eu tenho uma filhinha de 2 anos e um filhinho de 6 meses, a Malu e o Nico. E a gente tá aqui em São Paulo, na verdade, há quase 3 anos morando aqui. E o que eu percebi foi, eu acho que a grande maioria deve ter começado, ou então, pelo menos, colocado o pezinho ali no mercado digital na época da pandemia. Uhum. Então, comigo foi a mesma coisa. Eu sou formada em produção editorial pela UFRJ. Lá no início eu fiz biofísica, eu sei que é completamente diferente, porque eu jurava que eu ia ser perita da Polícia Federal. Meu sonho era ser perita da Polícia Federal. Nossa. Então, fiz biofísica 2 anos, comecei a estagiar, estagiei em laboratório e não gostei, porque eu sou muito comunicativa. E laboratório é cada um por si e é aquilo dali. Você faz sempre a mesma coisa, não tem muita expansão, assim. E aí, nesse meio tempo, eu falei assim: tá bom, pra onde eu vou? O que que eu vou fazer da minha vida? Eu gostava muito de acompanhar futebol e etc. E eu falei: ah, já sei, vou fazer jornalismo pra ir pra área de esporte, né? Caraca. E aí, na época, eu lembro que vários amigos meus, isso em 2015, né? Eu lembro que vários amigos meus estavam começando comunicação social e eu, na minha ignorância, eu achei que fosse até assistente social. Eu falei, gente, o que que é isso, né? E quando eu comecei a entender o que que era, eu falei assim, poxa, legal, então dá para eu entrar, e porque na UFRJ é a comunicação, hoje em dia já é separado, mas era comunicação social e tinham 4 habilitações, que era jornalismo, audiovisual, produção editorial e rádio e TV. Uhum. Então, eles separaram nessas 4 habilitações. Eu falei, bom, eu entro em comunicação social e faço jornalismo para ir para a parte de esporte. Sim. Nisso, eu fiz transferência interna na faculdade, etc. Caí em produção editorial, porque as vagas eram separadas, né? Então, assim, de todo mundo que estava fazendo transição de curso, eram só 2 vagas que estavam disponíveis e eram em produção editorial. Eu falei assim, bom, pego, me formo e tá tudo certo. E aí, na faculdade, eu comecei a estudar muito sobre marketing. Então, todas as eletivas que eu puxava de marketing. Uhum. Porque uma amiga minha da faculdade virou pra mim e falou assim: já que você é boa com número, então, assim, isso a gente tá falando há 10 anos atrás, Sim. né? Não sabiam que marketing era isso que a gente tem hoje. Ela falou: bom, já que você é boa com número, você veio de exatas, faz marketing, porque aí você une uma coisa com a outra. Falei: tá bom, vou pra marketing. Me formei em produção editorial, comecei a trabalhar como social media, que na época nem era essa palavra, né? Era muito mais essa termologia. Era muito mais uma gestora de redes sociais de uma empresa lá do Rio, de uma agência, na verdade, de eventos. Em 2 semanas veio a pandemia. E a área de eventos foi a mais afetada. Sim. E eles falaram: bom, a gente vai fechar. Tanto que essa agência fechou em 2020, só voltou a fazer evento em 2022. E aí, meu emprego foi embora. O que que eu vou fazer da minha vida? Foi bem na época que todo mundo começou a abrir curso gratuito, então eu comecei a fazer vários, e aí o meu marido virou e falou assim: por que você não pega e posta nas redes sociais, ensinando? Ele tinha Sim. uma empresa na época. Ele falou: começa, tudo que você me explica que eu posso usar para minha empresa, começa a explicar também para as outras pessoas, porque aí vai todo mundo ser beneficiado. Eu comecei a postar, sem pretensão nenhuma, falei: Isso no tá bom, Instagram. no Instagram. E nisso, em um mês, apareceu uma pessoa assim: ah, eu vi que você posta conteúdo e etc. Tem como você fazer o conteúdo da minha empresa? Aí eu falei: opa, então tem como prestar esse tipo de serviço Sim. para outras pessoas. E aí eu comecei a me posicionar dessa forma. Isso foi em junho
julho, mais ou menos, de 2020. Em dezembro, eu já tinha 23 clientes, já tinha equipe, já tinha tudo. Eu falei assim, bom, tem potencial aqui. Foi rápido, hein? Foi, porque foi bem naquela época do boom da Todo pandemia. mundo E precisava todo mundo migrar. Sim. precisando. Ai, como é que eu vou fazer agora? Eu preciso me reinventar, eu preciso ir do físico pro digital, enfim. Então, e naquela época, eles não tinham uma visão que tem hoje, que é muito de você potencializar time interno. Então, você construir time interno. Sim. Naquela época era muito mais, deixa eu delegar, porque agora não dá para eu assinar carteira de ninguém. Uhum. Eu preciso realmente contratar terceirizado. E aí, nessa época, eu peguei e falei assim, tá bom, como é que eu gero mais resultado ainda para os meus clientes, né? Como que eu posso fazer? E aí eu comecei a estudar copy, porque para contextualizar, né? Essa área da biofísica, eu estagiei no laboratório de doenças neurodegenerativas, porque meu avô teve 11 anos de Alzheimer. Então eu sempre fui muito fascinada pela mente humana, Sim. porque para mim não adianta você ter todo o tempo do mundo se você tá em estágio vegetativo dentro numa cama, né? Deitado de uma cama. Então, para mim, o bem mais precioso que a gente tem não é o tempo, é a nossa mente. E eu sempre fui muito fascinada. E aí, na época que eu fui para marketing, eu comecei a estudar neuromarketing. E copy é um braço de neuromarketing. É você entender a cabeça do seu cliente, como você se comunica para poder persuadir uma pessoa a comprar. E eu falei assim, bom, então deixa eu ver o que Nossa, eu acho tem que eu nunca aqui. vi alguém definindo copy tão Copy nada bem mais igual é do que você. comunicação. Sim. Só que é uma comunicação estratégica onde você vai persuadir uma pessoa a comprar. E persuadir é totalmente diferente de manipular. Manipular é você usar de mentiras ou de fatos que não existem. Fatos não, né? Mas assim, usar de Argumentos situações que que não existem para você vender para uma pessoa. Então, por exemplo, eu quero te vender essa garrafa e eu vou dizer para você que essa garrafa aqui é última geração do mercado e etc, que se cai no chão não quebra e tudo mais. Então, tá bom, mas até que ponto isso é verdade ou não? A copy, ela usa muito mais de benefícios que você pode ter daquela garrafa. Então, ao invés de falar que essa garrafa aqui é branca, tem essa base mais assim, eu viro pra você e falo assim, olha, ela cabe dentro da bolsa, ela mantém a água gelada por tantas horas, e isso daqui vai ser muito mais compacto, porque ao invés de você toda hora levantar pra encher o seu copo, você vai ter mais tempo e você vai ter mais água pra beber, você vai ficar mais tempo hidratada. Sim. Então, copy nada mais do que você usar uma comunicação sexy, vamos botar assim, pra pessoa querer comprar. Sim. E aí, nessa época, estudando, eu falei assim, bom, tá bom, então, legal isso aqui. Aí eu chegava para um cliente, para outro, e olha, eu tô aprendendo isso, vamos melhorar isso aqui do seu site? Vamos testar esse anúncio aqui? E aí começou aquele marketing de boca a boca de, poxa, fizemos um anúncio, deu certo. Aconteceu isso daqui, deu certo. E começaram a me indicar. E aí, mais ou menos isso a gente tá falando de 2020, né? Dezembro. Em março, mais ou menos, abril de 2021, eu vi que 80% dos meus clientes eram clientes de copy e só 20% de social media. E eu falei, bom, não tá fazendo mais sentido, porque se eu tô colocando toda a minha força para um lado e não para o outro, por que que eu ainda tô apegada a esse tipo de prestação de serviço? E aí eu optei por entrar em contato com todos os meus clientes, né, aquele aviso prévio de 30 dias e etc. Alguns ficaram comigo para pro lado de copy. E aí eu comecei a trabalhar com copy, foi bem na época de lançamento. Então eu me especializei em copy para lançamentos. Sim. E aí pronto, dali pra frente, aí veio logo depois Empíricos, depois trabalhei no Brasil Paralelo, aí fui trabalhando com grandes nomes no mercado, Betina, Beto, Natália Beauty, essa galera aí Sim, são grande. nomes Exato, muito fortes, né? Bem pesados. exato. E foi mais ou menos essa minha trajetória. Eu cheguei no LinkedIn, Sim. porque, pelo meu marido ter a empresa dele, eu via que eles fechavam muito contrato e, principalmente, ele estruturava a área de pré-vendas das empresas. E eu via que, principalmente na época de pandemia, chegou muita empresa da parte de área de saúde para ele. E eles fechavam muitos contratos pelo LinkedIn. Falei, se tem tanta gente assim no LinkedIn para fechar contrato, por que a galera não tá lá e só tá no Instagram? Por que o infoprodutor não tá lá e só tá no Instagram, o prestador de serviço, enfim. E aí eu comecei assim, bom, vou começar a me posicionar. E aí em 2022 eu comecei a me posicionar, cresci muito rápido lá dentro da plataforma, porque ainda é uma plataforma que não é muito explorada.
Muita gente ainda acha que é para procurar emprego, colocar currículo e etc. E ainda não olham como geração de lead, posicionamento de marca realmente, como é o Instagram. Sim. E foi quando eu falei assim, poxa, tem coisa aí. Então, na Empíricos, tanto na Empíricos quanto na Brasil Paralelo, a gente usou o LinkedIn para poder nos ajudar em alguns tipos de lançamentos, em algumas estruturas de posicionamento de marca Muito dentro das legal. empresas. É. Eu quero me aprofundar nessa plataforma que é pouco explorada, né? Que as pessoas Uhum. têm uma visão talvez um pouco distorcida, vamos dizer assim. Mas antes disso, eu queria só entender um ponto. Quando você falou que trabalhava em uma empresa lá antes da pandemia e quando veio a pandemia, você perdeu seu emprego. Você era PJ? Não, Você era eu CLT? era CLT, isso. E foi nesse meio tempo que você teve sua primeira filha, né? Não, eu tive minha primeira filha em 2022, quando a Em gente veio aqui para São 2022. Paulo. Isso, Ai, foi quando você veio para São Paulo. foi. Exato. E aí você começou a empreender aqui, Eu comecei a empreender em 2020. certo? E aí, quando eu descobri, foi até um pouco. Hoje em dia é engraçado, né? Porque na época que eu descobri que eu tava grávida da minha filha, eu dei aquela leve surtada. Eu queria que você comentasse exatamente isso. Como foi para você e como é, porque você mora num estado onde não tem família, enfim, nem a sua, nem a do seu marido. É, ter um bebê empreendendo, como foi esse desafio da maternidade? Tá, quando eu descobri a nossa primeira filha, a gente ainda morava no Rio. Uhum, E aí foi bem nessa época que ele meio que não quis continuar na empresa dele. uhum, E ele falou: eu quero ir para outra empresa, começar alguma coisa nova, vou criar conteúdo igual a você. Falei: beleza. Aí eu sentei com ele, falei: vamos lá, vamos organizar. Aí ele: não, porque Instagram e tudo mais. Eu falei: Sérgio, o nome dele é Sérgio. Eu falei: Sérgio, não tem como, seu público não tá no Instagram, seu público tá no LinkedIn. uhum, Uma pessoa que é gestor de pré-venda, que é gestor de venda e etc., essa pessoa não vai estar. Não é o termo que eu queria usar, mas essa pessoa não vai estar perdendo tempo no uhum. Instagram. E um empresário ou uma empresária que é grande, ela provavelmente tem uma equipe para usar o Instagram dela. Sim. O LinkedIn não. O LinkedIn, a pessoa tá ali estrategicamente. Por mais que tenha equipe, mas o networking, tudo isso é feito pela pessoa. Uhum. E aí a gente montou uma linha editorial para ele. Em um mês, o Riedo, do G4 Educação, chamou ele para trabalhar aqui. E a gente veio para São Paulo. Eu já estava grávida de 4 meses da nossa filha. E como eu trabalho de qualquer lugar, falei, vamos. A gente foi até engraçado, porque assim, a gente comprou para passar 45 dias nos Estados Unidos, na casa do tio dele. E quando a gente estava embarcando, 40 minutos antes do nosso voo, ligaram para ele e falaram: você tem que estar. Isso era numa quarta-feira, Uhum. você tem que estar aqui na segunda, senão não faz mais sentido pra gente. A gente embarcou, chegou lá e voltou. Então a gente teve 40 minutos para decidir que a gente vinha Sim. morar em São Paulo. E aí foi bem nessa época. E foi um misto de sentimento, porque, primeiro, a incerteza de como é que meus clientes vão lidar com isso será. A gente que é mulher Sim. entende que tem essa questão de como é que as pessoas vão continuar. Será que o mercado, e muito bom do mercado digital é isso? Porque eles priorizam muito mais o teu conhecimento do Uhum. que, de fato, idade, Sim. gênero, enfim. Sim. Então, os meus clientes, eu sentei com eles, expliquei a situação. E até meu pai, que é de uma geração diferente da nossa, né? Meu pai e minha mãe. Meu pai, principalmente, minha mãe é empresária, meu pai construiu carreira em CLT, ele é Uhum. diretor. E aí ele virou pra mim e falou assim: eu não entendo como você grávida tem pessoas querendo te contratar, tem pessoas querendo que você vá pra trabalhar na empresa, querendo te contratar de PJ, etc. Então, é muito diferente pra Sim. pra geração antiga. E aí eu falei assim: tá bom, o que que eu vou fazer da minha vida? Não sei como é que eu vou lidar. E aí, nessa época, veio, né, a incerteza e a insegurança de como é que meus clientes vão. Será que vão quebrar contrato? Vão querer mudar de pessoa e etc. Sim. E assim, nem tudo são flores, né? 80% dos meus clientes continuaram comigo. Tiveram alguns e teve um específico que virou pra mim e falou: eu não quero continuar porque agora o seu foco vai estar em outra coisa. Então, não faz sentido pra mim. Cada um segue seu caminho, beleza. E aí, eu comecei naquela de, tá bom, eu preciso me reinventar. Sim. E foi a época que eu comecei a me posicionar no LinkedIn, foi bem na época que a gente veio para São Paulo. E aí eu comentei muito sobre a minha experiência de estar morando aqui, de estar grávida, empreendendo, de como eu fazia. Então teve aquele boom muito rápido por Uhum. conta disso, de contar a minha história, né? Sim.
E aí, nesse meio tempo, eu pensei assim, tá bom. Então, se tá tendo gente... Então, a Empíricos veio do LinkedIn, a Brasil Paralelo veio do LinkedIn, tiveram outras empresas, então, empresas um pouco menores, mas que são muito grandes ainda, assim, no mercado digital, né? Vieram do LinkedIn. Falei, tem coisa aí, dá pra eu fazer alguma coisa com isso aqui. E é uma rede social que ninguém imagina, né? Ninguém imagina. O LinkedIn, na verdade, ele é muito forte pro pessoal de RH. Sim. Então, você vê muita realocação de mercado, você vê muita gente querendo... tanto que chega de vez em quando direct pra mim assim, mas você faz currículo, você ajuda a pessoa a montar o currículo dela pra tal empresa. Eu falei, olha, isso não é comigo, o Uhum. meu lado é outro. Então, foi nessa época que eu falei assim, poxa, dá pra fazer alguma coisa com isso aqui. E aí eu falei assim, vou começar a ensinar as pessoas a se posicionarem no LinkedIn, a criar conteúdo no LinkedIn. E aí comecei, fiz um lançamento de um curso, eu até quero regravar. Eu quero falar sobre isso. Eu vi no seu Instagram. Eu ainda não estou no LinkedIn, mas depois de hoje, a gente vai sair daqui, eu vou estar lá. Por favor. Eu vi que você lançou um info. E só para contextualizar para quem ainda não entende, info é basicamente um curso, né? Que você vende login e senha, vamos dizer assim, de uma forma bem Uhum. crua. E você teve um resultado super bacana. Você pode comentar sobre ele. Posso. O que aconteceu? Quando o lançamento, o que é o lançamento? Para colocar todo mundo na mesma página. O lançamento, o infoproduto é um produto, só que Sim. vendido na internet. Então, Exato. é isso que você falou, login e senha. Uhum. Né? Entra ali numa comunidade ou numa página ali de login e você acessa. O lançamento nada mais é do que, se você tem um infoproduto e você quer vender esse infoproduto, você tem que, primeiro, captar leads para esse infoproduto, Sim. fazer uma antecipação para gerar o desejo. Você faz ali, mais ou menos, né? Existem vários tipos de lançamento, mas o mais comum é você fazer uma live, uma série de live de 2, 3 dias, Uhum. para dar um test drive para essas pessoas. Abre o carrinho, que é a venda do infoproduto, e depois você fecha o carrinho e faz muito mais ali uma questão de pós-venda, recuperar lead que não comprou e etc. Então, isso é o lançamento, né? Do início ao fim. São essas mais ou menos as etapas. E eu falei assim, bom, vou fazer o lançamento de uma forma diferente. E fui fazer no LinkedIn. Então, o que eu fiz? Eu peguei, criei conteúdo no LinkedIn, e fiz toda a captação do meu lançamento pelo LinkedIn. No Instagram também, mas o meu foco foi muito mais no LinkedIn. Uhum. Jogava toda essa galera, ao invés de num grupo de WhatsApp, eu coloquei no Telegram. Sim, no grupo de E no Telegram. Telegram, eu fiz como um desafio. Existe de vários métodos de lançamento, existe o desafio, que é você fazer um desafio com a pessoa para ela ter um micro resultado e falar assim, poxa, se eu já tive um resultado assim no gratuito, se eu Uhum. comprar, eu vou ter muito mais. E aí, o que eu fazia? Eu fiz uma semana onde eu ficava ali com a pessoa, então eu dava um tema, postava sobre esse tema, pedia para as pessoas postarem sobre esse tema também. Então, por exemplo, como eu comecei na minha jornada sendo empreendedora. Uhum. E aí todo mundo postava. E no dia seguinte eu fazia uma análise desse conteúdo meu. Então, olha, isso aqui deu certo por causa disso, isso daqui eu usei assim, isso aqui eu fiz assado. E no dia seguinte, outro tema. E aí as pessoas começavam assim, poxa, já é o meu segundo dia, já chegou gente interessada no meu serviço, já teve empresa querendo entrar em contato comigo e etc, para treinar o time dela e tudo mais. Eu falei assim, bom, legal. E aí eu captei as pessoas nesse lançamento. No Instagram foi muito mais pelo story, eu não usei tráfego pago nem nada. Sim. E aí o que aconteceu? Quando eu abri o carrinho, 60%, eu tive mais de 60% de conversão só no LinkedIn. Porque é um público muito qualificado. Então, eu acho que eu fiquei... Eu não lembro quantos dias foram de carrinho aberto vendendo. Uhum. Então, eu acho que foram de 4 a 6 dias, mais ou Uhum. menos. Eu lembro que não passou disso. Mas eu tive mais de 6 dígitos de faturamento. E Em um 100% único lançamento. orgânico. 100% orgânico. Eu não investi R$1. 100% O que hoje... lucro. Exato. O que hoje... eu faria diferente porque eu sei que se eu tive um resultado desse sem investir, Sim, não, investindo... sim. Mas assim, é que a gente tem muito público que não tem condições de investir. Que tá Exato. começando, que tá... E quando eu falo público de diversas áreas, desde uma pessoa que Uhum. vende doces até pessoa que de fato quer
usar produtos digitais ou vender infoprodutos, né? Também tem gente que acha que nunca consumiu o infoproduto, mas Spotify não tem essa percepção de que aquilo é um infoproduto. Então, o que eu gosto sempre de falar? Que, gente, infoproduto não é só curso, não é só mentoria. Você pode ter um infoproduto de N formas, vamos dizer assim. E é sensacional, assim. A pessoa não tem como investir em tráfego pago. A gente recebe mensagens no Instagram. Ai, quero aprender a vender na internet, mas não tenho como investir em tráfego pago. É possível? Tá aqui, gente. Aqui, ó. Ó, é mais que possível. Porque é um resultado muito bacana em uma plataforma, eu tô de verdade chocada, pouco explorada, e que você falou que tem um público muito legal. Você falou que existem 3 tipos de públicos, né? A gente estava comentando antes. Quais são eles mesmo? Existe o pessoal que tá procurando emprego, então tá ali dentro do LinkedIn, de fato, procurando alguma vaga ou fazendo uma transição de carreira. Tem o público do prestador de serviço e tem o público que são dos empreendedores. Na verdade, o prestador de serviço junto com o empreendedor, eu vou colocar a pessoa autônoma, né, que trabalha por conta própria, e tem a galera que tá dentro da empresa, tem um cargo de liderança ou algum cargo dentro de uma empresa. Sim. Então, assim, quando a gente fala de infoproduto, seja ele gratuito ou seja ele pago, a gente tá falando de 3 públicos que são potenciais a comprar, só que tipos de ticket diferentes. Então, uma pessoa que tá procurando um emprego, provavelmente ela vai querer se qualificar em tickets mais baratos. Então, investir ali R$ 97, R$ 197. Sim. A gente chama mais de low ticket no digital, né? Um ticket mais baixo. A galera que é empreendedora ou prestadora de serviço, ela vai querer ou contratar, então ela vai estar procurando profissionais qualificados dentro da plataforma, ou então ela vai querer se especializar em, poxa, se a minha empresa hoje está faturando X, eu quero que ela fature 2X. Como eu posso fazer isso? Então, ela vai querer investir numa mentoria, numa consultoria, em algo mais estratégico. E a pessoa que tem um cargo de liderança ou então algum cargo dentro de uma empresa, ela vai querer se qualificar ou para ganhar uma promoção, ou então para poder, se tem um cargo de liderança, para eu, poxa, ser um líder melhor, para poder inspirar mais pessoas. Então, são 3 potenciais personas, então são 3 potenciais públicos para comprar. Só que de tickets diferentes. Então, chega até gente assim para mim, Jéssica, mas, poxa, eu trabalho com, sei lá, deixa eu pensar numa área que às vezes a pessoa acha que nem pode estar no LinkedIn. Mas eu sou dentista. Tá bom, mas se você é dentista, provavelmente você atende em um consultório. Sim. Tá bom. Então, se você está no seu consultório, você precisa mostrar para as pessoas que, primeiro, ninguém tem bola de cristal. Ninguém tem como saber se você é dentista se você não fala para as pessoas. E copy nada mais é do que isso. Você falar de uma forma que gere desejo nas pessoas. Então, tá bom. Você tem o seu consultório, você precisa procurar mais pessoas para atender. Se você se posiciona no LinkedIn explicando como é que é? Tá bom, eu sou especializada, eu sou dentista, mas eu sou especializada em, sei lá, harmonização facial. Se você começa a falar sobre o mercado de harmonização facial, se você começa, aí você pode ir para 2 lados, né? Ou você gerar desejo para ensinar pessoas a estar nesse mercado, então você pode vender um infoproduto ensinando a pessoa a fazer a harmonização facial, ou então você pode mostrar para as pessoas que, olha, se você é uma empresária, você pode prolongar o seu envelhecimento, você pode, se você vai num podcast, por exemplo, você tem que estar com botox, não sei o que lá, que isso, que aquilo, então você pode gerar também desejo para a pessoa comprar de você. E você pode ir pelos 2 lados. Então, sim, é uma rede social para todo mundo, assim como o Instagram é para todo mundo. Mas eu vendo cerâmica, tá bom, mas aí você pode falar sobre a cerâmica, você pode falar sobre como aquilo dali mudou sua vida, como você hoje tem uma qualidade de vida melhor, você paga a escola dos seus filhos através da cerâmica. E quantas pessoas não vão querer aprender com você? Ou então, aí tem o pessoal que fala assim, mas, poxa, eu não tenho nada para ensinar. Eu vejo que, assim, a vida, eu brinco que é a escada rolante da vida. Porque você tá no degrau 1. Você sabe mais do que a pessoa que nem subiu ainda no primeiro degrau, mas você sabe menos do que a que tá no degrau 2. Então, o que você vai fazer? Você vai aprender com o que tá no degrau 2 e você vai ensinar para quem tá no degrau 0. Exatamente. E assim, você vai subindo, você tem como vender. Sim. Conhecimento é algo que hoje em dia é muito valorizado. Porque, tem inteligência artificial, chegou até naquele ponto, né? De, Sim. vamos ser substituídos ou não.
Eu não acredito na substituição. Eu também acho que não substituído, não. Não tem como. O que eu vejo tem como você potencializar Sim. para usar aquilo dali. Então, assim, se você abre vamos lá, ChatGPT. Se você abre o ChatGPT e você nem dá o comando, não tem como você extrair nada dali. Se você não digitar nada, não tem como você extrair nada. Então, a inteligência artificial, querendo ou não, é muito mais como você pergunta do que as respostas que ela te dá. Então, para você perguntar, você tem que saber copy. Sim. Porque você vai ter que fazer uma pergunta exata para chegar numa resposta que você deseja. E é muito estratégico me deu essa resposta, poxa, como é que eu posso melhorar isso aqui? Não, isso daqui não tá legal. Então, é muito mais uma visão vai substituir, sim, pessoas que não se atualizarem, assim como foi a internet, Sim. mas não vai, as pessoas vão perder os empregos, enfim, teve muito isso de copy, né? Agora os copywriters vão ser substituídos e etc. Sim, para quem não quer investir num profissional desse, realmente, mas essa pessoa já não queria investir, então... Não, eu acho que veio muito mais para agregar, Sim. o que você falou, potencializar, enfim, até a produtividade, aumentar a produtividade, porque ajuda, né? A gente mesmo usa IA, mas não para substituir alguém, sim para aumentar a produtividade, para agregar ali na função daquela pessoa. E do que para... Bom, enfim, eu não acredito... Eu não substituiria um humano por uma IA 100%. Eu acho que dá para fazer uma mescla dos dois e que funciona muito melhor. Porque tecnologia, querendo ou não, uma hora dá um probleminha, dá uma travadinha, né? Bom, você sabe melhor do que eu. Exato. E é muito também de assim, tá bom. Mas aí, né, hoje, eu fui até num evento que teve do G4, que foi para convidados, que eles estavam falando sobre Davos, que é conferência, etc., que eles discutem para onde está indo o mundo naquele momento. E aí eles estavam falando sobre a IA. E aí eles trouxeram uma visão muito legal que eu achei, que é o seguinte: hoje em dia, se você chegar, eu quero saber, por exemplo, eu tô num processo aqui, alguém me processou, eu tô processando alguém, eu preciso saber de uma coisa X. Hoje em dia, você não precisa contratar um advogado para poder saber sobre um determinado ponto. Você abre o ChatGPT, você pega, ou então nutricionista, eu quero fazer uma reeducação alimentar, eu não como tal coisa, eu preciso comer tantas gramas de proteína e tal. Você chega ali. Então, hoje em dia, não é mais um diferencial o conhecimento. O que é diferencial hoje em dia é a execução. Então, se eu tenho um profissional onde ele consegue te extrair perguntas muito boas do ChatGPT e informação muito boa e executar, uma IA não consegue executar o que um ser humano executa. Então, por isso que eu não vejo como substituição e sim como você falou, por exemplo, o que eu uso muito ChatGPT, né, IA, qualquer coisa. Antes eu demorava 7 dias para fazer uma pesquisa. Hoje em dia eu já reduzi para 2, porque eu consigo extrair dados muito mais fácil dali de dentro. Mas não adianta nada se eu não pensar na campanha, se eu não executar, a IA não executa por mim. Exato. Então ainda precisa do profissional. Sim. E Jéssica, foi no momento do seu lançamento ou foi depois do seu lançamento, que foi um sucesso, né? Pelo que eu vi no seu Instagram, que você se tornou Top Voice Copy no LinkedIn? Foi depois. Foi depois. Foi depois, porque assim, de todos os usuários da plataforma, só 11 mil criam conteúdos, 11 mil usuários. E isso eles colocam como postar uma vez na semana, uma vez no mês. E o criar conteúdo lá, é o que você falou, eu acho que, pelo que eu entendi, né? É diferente do Instagram, que você tem que postar uma quantidade muito maior em stories e feed, e etc, etc. Como que funciona no LinkedIn? Tá. No LinkedIn, ele tem um alcance orgânico muito grande por ainda ter muito pouca pessoa usando. Então, se a gente está falando de 11 mil usuários no mundo criando, se a gente pega Brasil, é surreal. Então, assim, o que acontece? 99% das pessoas que entram no LinkedIn entram para consumir conteúdo. E só 1% cria conteúdo de fato. Então, quando a gente fala isso foi um dado de 2022 ou 2023 do próprio LinkedIn, dado interno. Hoje em dia eu não sei se eles já atualizaram, porque eles demoram um pouco para trazer essa atualização, até por ser uma rede social que agora está ganhando força, né? Então, o que acontece? O conteúdo orgânico, assim como foi no TikTok, assim como foi no Instagram, para atrair o usuário para poder usar. Então, se você está criando conteúdo, a gente vai estar realmente ali entregando.
E aí, eles pegam e tem um alcance, assim, porque o que que acontece? No Instagram você posta, as pessoas curtem, comentam, compartilham e etc. Mas o teu post ali 24 horas depois sumiu do feed. Nem Sim. 24 horas. Às vezes você posta, tem gente que não recebe. Porque assim que você posta, você aparece mais ou menos de 5 a 10% da sua base no feed, né? No Instagram. No LinkedIn, você já aparece aí para quase 50% da tua base. E aí, o que que acontece no LinkedIn? Cada pessoa que curte ou comenta no seu post, você aparece para 40% da base dela. Nossa. Então, é o exemplo que eu adoro dar. Vamos supor que você fez uma postagem e a Boca Rosa, que tem milhões de seguidores, vai lá e curte. Você aparece para 40% da base dela. Então, no LinkedIn, se você faz uma estratégia de fazer uma postagem e etc., no dia seguinte ou um dia depois, né? Eu vou postar segunda, quarta e sexta, um exemplo. Faz uma postagem onde você marca pessoas, as pessoas comentam, as pessoas curtem, as pessoas compartilham. Nem precisa compartilhar, mas só de curtir já aparece para a base dela. Você consegue aí uma estratégia de atingir muita gente. Então, eu comecei a postar em 2022. 2022 foi o meu maior foco, então eu fiquei ali a gente veio morar em São Paulo em maio. Eu fiquei de maio até dezembro muito focada no LinkedIn. Maio até outubro, que foi quando minha filha nasceu. De maio até outubro, eu tive um boom muito rápido. 2023 eu quase não postei. 2024 eu fiquei naquela meio que sem constância. E agora eu quero voltar 100% para esse lado. Então eu quero regravar o curso, eu quero voltar a, de fato, falar de criação de conteúdo e geração de lead no LinkedIn. E com isso, eu sou a copywriter brasileira mais seguida. Eu tenho quase 22 mil seguidores. Não é nada se a gente compara Instagram. Não é nada. No Instagram, quantas pessoas não têm milhões de seguidores? Sim, sim. Então, no LinkedIn, se você tem ali uma constância legal, se você tem ali estratégias de criação de conteúdo, você cresce muito rápido na plataforma. E é isso, tem lead muito mais qualificado, porque os tomadores de decisão de empresa estão ali dentro. Tem até um fato curioso que é o seguinte: tanto na Empíricos quanto na Brasil Paralelo, foram empresas que tiveram uma... Na Empíricos não foi cargo de liderança, na BP foi. Mas foram empresas que precisavam de profissionais, mas não queriam abrir vagas para o mercado. Certo. Então, poxa, a gente não quer colocar numa Gup da vida, em algum lugar, a gente quer ir direto no profissional. Então, como eu já criava conteúdo, e eu falo assim, que a criação de conteúdo é uma porta é uma forma, na verdade, né? Uma porta de entrada de você mostrar que você sabe escrever bem, que você tem raciocínio lógico, que você sabe se vender. Sim. Então, é uma forma de você mostrar para o mercado que, opa, eu tenho alguma qualidade, eu tenho algum conhecimento. Então, essas pessoas vão direto nesse profissional que é um profissional que, poxa, legal. A gente, claro, faz um processo seletivo muito reduzido. Então, eu lembro que na Empíricos eu conversei só com uma pessoa, na BP eu conversei com 2 pessoas e foi o processo seletivo, sabe? E beleza. Então, assim, as pessoas que querem um cargo mais estratégico dentro de empresas, as empresas não vão abrir em vaga, porque Sim. eles vão receber, sei lá, quantos aplicações. Dessas aplicações devem ter, sei lá, 5% que está realmente qualificado para aquele cargo. Então, eles preferem já ir na pessoa estratégica. E aí, quando o pessoal, sabendo que eu tenho o LinkedIn muito posicionado, 3 pessoas vieram para mim. Uma foi para abrir vaga de copy, a outra foi para abrir vaga de closer e outra foi para abrir vaga de SDR. Sim. E eles falaram assim: Jéssica, eu estou chocado, porque só de copy, que é realmente o meu público, eles tiveram mais do que 300 aplicações. E eles falaram, são profissionais extremamente qualificados. Por quê? A galera do mercado digital quer fugir um pouco do mercado digital. Então, eles querem, às vezes, um profissional que venha sem o vício do mercado digital para ensinar e treinar. Sim. Então, quando acabou casando muito os dois, por quê? Copy nada mais é do que venda. Sim. Então, eu atraio muito closer, eu atraio muito SDR, e até por conta do meu marido, que na época, quando ele era mais ativo no LinkedIn, ele comentava, curtia muito as minhas postagens, então aparecia para a base dele, e a galera acaba me conhecendo por causa dele, e vice-versa, até engraçado. Mas vinha muito esse público também. E aí, quando eles
Quando eu postei, eles falaram assim, eu tô chocado, porque são pessoas extremamente qualificadas, são pessoas que, caramba, se eu abro uma vaga dessa, eles abriram, né, no Instagram, de copy. Sim. O pessoal não quer nem fazer o exercício que eu pedi. O pessoal não quer nem passar pelo processo seletivo, porque a galera do mercado digital, ela veio um pouco não educada, ou educada, não sei a palavra, não sei ao certo, porque veio muito de guru de marketing. Então, é aquela galera que, eu tenho que trabalhar 2 horas por dia. E eu abri uma vaga em 2024, no final de 2024. Tinha Copy Júnior me pedindo 30 mil reais. Desse nível, assim. Entendi. Então, assim, os gurus venderam que, você trabalha 2 horas por dia, você trabalha de onde você quiser e etc. Que o céu vai abrir e vai cair um saco de Exato. dinheiro. E aí eles falaram, a galera que veio do Instagram, que a gente abriu no Instagram, Sim. veio essa galera. A galera do LinkedIn não, veio a galera que fez o exercício que eu pedi, que na hora das perguntas que eu tava fazendo, elaborava muito mais as respostas, dava muito mais detalhe. Então, assim, é uma galera mais qualificada. Sim, não, no todo. completamente. E como foi para você receber esse título que você recebeu no LinkedIn? Eu queria que você falasse mais sobre ele. Eu não sei nem se vou falar aqui uma informação, que acredito eu que você seja a única que tem esse título aqui no Brasil, De certo? copy, sim. Então, é muito legal. E assim, eu que vi já achei extremamente gratificante, né? E fico muito feliz por você, parabéns. Obrigada. Eu queria saber como foi para você, como você recebeu esse título, enfim, se existe algum processo para se qualificar para receber, como funciona? Uhum. O que acontece? O LinkedIn, ele tem os top voices do LinkedIn. Sim. E eles têm os top voices categorias. Uhum. Então, o que eu recebi não foi o top voice geral. Não, sim, foi Foi o da de copy, categoria, sim. exato. E aí... copy, desculpa, só te cortando, é um pilar muito importante para, independente se a pessoa quer estar no digital ou não, né? Uhum. Eu falo, gente, no digital, para mim, são 3 pilares, né? Copy é um deles. Eu falo que, assim, a copy, na verdade, acaba sendo tudo. Por Sim. quê? Quando você chega... Um exemplo que eu gosto muito... Eu gosto de trabalhar muito com exemplo. Então, assim, quando você chega para pedir uma coisa pro seu marido, você vai saber o que perguntar, Sim. da forma que você vai falar, porque você já conhece a personalidade dele. Sim. Se você chega para os seus filhos e vai pedir a mesma coisa, você já vai chegar com outra linguagem. Então, você está falando com criança, você está falando com uma pessoa que tem talvez um nível de consciência menor do que uma pessoa que já tem ali mais maturidade. E copy nada mais é do que isso. Sim. Eu não vou vender uma garrafa para uma pessoa que está passando sede, assim como para uma pessoa que tem uma coleção de garrafa. Eu preciso entender o público, eu preciso entender da oferta. Então, assim, copy, ela transita entre 2 coisas: oferta e público. Uhum. Se o público não está comprando, a minha oferta está errada. Se eu tenho uma oferta boa e não estou conseguindo vender, talvez o público esteja errado. Você está vendendo para o público errado. Uhum. Então, você entender essas 2 etapas e você entender que é comunicação. Tem uma palavra, tem um termo bonito em inglês, etc., mas copy nada mais é do que comunicação. Então, quando você se comunica, a todo momento você está querendo se vender. Se você chega numa reunião onde você tem uma ideia e você quer que as pessoas comprem a sua ideia, ou seja, levem a sua ideia para o projeto, quer fazer, enfim, levar essa ideia para um projeto, você vai ter que se vender. Sim. Você vai usar copy. Sim. Nada mais é do que você chegar só que, claro, dentro de copy você tem técnicas. Sim. Então, você tem ali gatilhos mentais, onde você encurta o processo de decisão da pessoa. Se há um exemplo, né? A gente sabe que as nossas compras são 95% emocional e 5% racional. Então, a gente primeiro olha, vê que quer por algum motivo, Uhum. e depois você começa a se explicar. Por exemplo, eu sou cheia de tênis, mas eu quero um tênis, aquele tênis novo da Adidas que tá em alta. Sim. Você precisa do tênis? Não, mas o emocional é porque você tá vendo que pessoas que você admira estão usando, você vê que são pessoas que são mais descoladas, são pessoas mais influentes na mídia e etc. Então você vai querer. Uhum. E aí você começa a justificar. Não, porque aquele tênis ali, se eu chego numa reunião, poxa, eu vou ser melhor visto. Uhum. Esse tênis aqui, se eu vou para tal lugar, as pessoas vão saber que eu tenho dinheiro por eu poder comprar um tênis de R$700, por exemplo. Uhum. Então,
você começa a justificar. E aí, o que as pessoas acabam fazendo errado em copy é tentar vender racional ao invés de ir pelo emocional da pessoa. Então, foi como eu falei da garrafa. Ao invés de eu falar que a garrafa tem, não sei quantos ml, mas tem 700 ml, gela e etc., eu pego e começo a falar sobre os benefícios. Poxa, é uma garrafa compacta, que vai dentro da bolsa, não vaza água. Então, você começa a olhar para entender o teu público, como é que é a rotina do teu público, como é que é o dia a dia do teu público. E assim, quando a gente estuda o público, é estudar de você saber tudo sobre o público. Desejo, dor, o que tira o sono dele de noite, qual é o maior desejo da vida dele. E aí, quando você usa a copy, a comunicação, você pode ir para 2 lados, é uma técnica de copy. Ou você faz a pessoa comprar pelo medo, ou você faz a pessoa comprar pelo desejo. E aí, na área de investimento, por exemplo, da Empíricos, ou você vende para a pessoa dizendo que ela construiu o patrimônio dela, ajuda ela a investir, né, construir esse patrimônio, ajuda ela a ter uma segurança melhor lá na frente, que, poxa, tem imposto, tem inflação, o país é muito conturbado, então você está botando medo na pessoa. Sim. Ou você vai pelo lado de, olha, você investindo, o teu patrimônio dobra daqui a tantos anos, você consegue comprar uma casa, você consegue ter um carro novo todo ano, você vai pelo desejo da pessoa. Sim. Então, você vai por um desses 2 lados. Não tem como, numa mesma oferta, você tentar vender pelo medo e tentar vender pelo desejo. Você neutraliza o sentimento da pessoa. Sim. Então, ou você explora o desejo, ou você explora o medo. Jéssica, mas então, se eu for pelo desejo, eu tenho que ir pelo desejo até o final. Não, faz uma campanha com desejo, fecha a campanha, começa outra com medo. Depois, então vai tentando muito entender o público. E esse estudo de público é importante até para quem está em casa, né? Independente da área que esteja. É importante você conhecer seu público. Total. É um exercício aí, ó, cadê, pessoal? Que dá para fazer em casa. Nossa, eu vendo a garrafa, vou dar um exemplo. Quem é o público que compra a garrafa? Por que eu acho que é um exercício muito válido para ser feito para quem está em casa. Mas voltando, quero saber como foi que você conseguiu o seu título. E qual foi o sentimento que você teve com essa conquista? Foi muito engraçado porque veio em 2000 acho que foi no finalzinho de 2023. Não lembro se foi final de 2023 ou ali o início de 2024. Mas veio numa época que eu não estava sendo tão ativa na plataforma. E aí, o que acontece? O LinkedIn, ele pega o teu histórico na plataforma. E não só a constância daquele momento. Então, eles olharam que, poxa, é uma pessoa que tem relevância, promove debate, tem um engajamento legal, as pessoas estão procurando, está sendo interessante, útil para a plataforma, então eles te dão esse título. Sim. Né? E aí foi muito legal porque me pegou de surpresa, porque eu falei assim, poxa, bem numa época que eu não estou sendo tão ativa, não estou compartilhando tanto. E foi legal porque eu falei assim, poxa, é uma plataforma que, diferente do Instagram, ele reconhece o criador de conteúdo. Ele reconhece o esforço que você está fazendo. Então, não é impossível você virar top voice no LinkedIn. Existem pessoas, de 2.000 seguidores que viraram top voice. Então, o parâmetro deles não é seguidor. É o quanto útil você está sendo para a plataforma e para o público e quanto de debate você está promovendo ali dentro. Ou seja, está fazendo com que os usuários passem mais tempo dentro da rede social. E no Instagram já é diferente. Então, você vê, né? Um ponto positivo para o LinkedIn é o seguinte. Enquanto no Instagram, cada vez mais está sendo difícil você investir em anúncio, principalmente quando a gente pega aí uma Black Friday da vida, onde está todo mundo investindo, o custo por lead está, sei lá, em qual... Nas alturas. Exato. No Instagram, no LinkedIn não tem gente investindo. Por quê? Porque primeiro é em dólar, então você paga a cotação do dólar do dia. Então, se o dólar hoje tiver R$6, amanhã tiver 9, você vai pagar a cotação do dólar daquele dia. Ponto. Grandes empresas só que investem. E por ter esse tempo de vida útil da postagem, não faz sentido investir. Né? É muito do que eu falo para meus clientes. Depende da estratégia. Depende de quanto você está apto. Por exemplo, poxa, se é um infoproduto de ticket muito alto, 20, 30 mil reais,
talvez valha a pena, porque se a gente pega e capta, 10 leads qualificados, poxa, Uhum. se esses 10 leads realmente forem comprar, foi Sim. ótimo. E aí no LinkedIn, até por conta disso é mais caro. Você consegue ir direto no cartão que a pessoa usa, se é Black, se não é. Você consegue ir no local que a pessoa mora, você consegue ir na empresa que a pessoa trabalha, você consegue ir. Então, assim, na hora de você anunciar no Instagram, você bota ali a homem, mulher, Uhum. de tal a tal idade, de tal região do país, se tem empresa ou não, Uhum. mais ou menos. No LinkedIn você consegue botar, eu quero atingir uma mulher que tem 34 anos, que trabalha numa empresa no meio da Faria Lima, que tem 35 funcionários na empresa dela, que tem um cartão Black, que tá ganhando tá faturando entre 50 e 100 mil reais por mês na empresa. Então você consegue É ir bem nichado. muito nichado. Sim. E você consegue atingir esse público. Por isso que é até mais caro. Uhum. Então não vale a pena dependendo da estratégia. Mas ainda assim tem o retorno, por quê? Foi o que eu falei, são 3 públicos que, independente do que eles estão procurando ou do que eles estão querendo dentro da plataforma, eles são aptos a comprar. Sim. Depende só da oferta que você vai oferecer. Então, você vai oferecer uma oferta mais barata ou mais cara. E aí depende da estratégia que faz. E aí foi muito legal receber o título por conta disso, de, poxa, um reconhecimento, Claro. claro. E também entender que, poxa, o que eu tô fazendo não tá sendo em vão, como é no Instagram. Uhum. Então, eu tô penando para voltar pro Instagram por conta disso. Só que, ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho 2 problemas hoje em dia para voltar para o Instagram. O primeiro é porque eu sei que educar o público e gerar o nível de consciência que eu quero para a plataforma é mais difícil, Uhum. mas ao mesmo tempo, por todo mundo usar o Instagram, eu preciso estar lá. Sim. Eu não posso falar: "Não, só o meu público é no LinkedIn e ponto, acabou". Não, é um canal a mais que eu tenho. Sim. E aí é muito do que eu falo pra galera, que é: não construa casa em terreno alugado. Por quê? Ah, eu criei só conteúdo no Instagram, eu vou só pro Instagram e tudo mais. Tá bom, e se o Instagram hoje pifa? Acabou. Sua audiência sabe onde você tá, sabe onde te procurar, tem como entrar em contato com você? Sim. Então diversificar o canal, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. Ah, Jéssica, mas é muito, muito conteúdo para criar e etc. Pega, faz uma linha editorial, pega, você grava o que eu sempre falo para as pessoas, grava um vídeo de YouTube de Uhum. 20 minutos. Pega esse vídeo e quebra em 10 conteúdos. Desses 10 conteúdos que vão ser conteúdos mais densos, posta no LinkedIn. Desses conteúdos densos, você quebra em 30 para o Instagram, porque o Instagram Sim. é 3 dicas de Sim. como eu fiz isso, como eu fiz TikTok. aquilo. Uhum. Então, tem como você reciclar o conteúdo a todo momento. É claro que, ah, então o que eu postei no Instagram, eu pego, copio, colo, boto no LinkedIn. Não, não vai dar certo, e vice-versa. Por Sim. quê? O LinkedIn ele é uma plataforma de texto. Ainda assim dá para botar carrossel, ainda assim dá para botar foto e tudo mais, mas é muito mais texto e muito mais denso. Então, se você escrever a quantidade que você escreve no Instagram, Sim. o pessoal não vai ler. Uhum. E se você pega do Instagram, que é um conteúdo mais raso, e bota ali dentro, o pessoal não vai enxergar valor no que você está ensinando. Então, é você entender como cada público se comporta. Sim. Se eu quero ver um vídeo de 1 hora, entender, aprender e etc., eu vou no YouTube, eu não vou no Instagram. O Instagram é mais rápido. Então, é entender e aí também fazer o exercício de quem é o meu público e onde o meu público tá. Por isso que é tão importante entender sobre o público. Por quê? Foi como eu falei para o Sérgio. Se ele queria atingir gestores, coordenadores, a galera de pré-venda, essa galera não tá no Instagram. Tá no Instagram, mas tá assim, é para ver conteúdo raso, para ver. Agora, para de fato aprender no LinkedIn, no YouTube. Então, tem essa divisão também. O onde você vai estar é muito importante. Sem dúvidas. Ô, Jéssica, e para as pessoas que estão nos assistindo, que com certeza muitas delas não estão no LinkedIn, mas que vão querer, tipo eu, o que que você sugere para. Qual a sua sugestão para capturar esses leads de uma forma 100% orgânica? Então, exemplo, eu vou sair daqui, vou criar minha conta no LinkedIn e eu vendo o microfone. O que que você faria para gerar confiança, né? Porque o cliente precisa ter confiança. Acredito que por ser uma conta nova, não sei como funciona a constância, mas para conseguir capturar leads de uma forma qualificada, 100% orgânico. Tá. O que eu faria? Primeiro, arrumaria a casa. Então, faz um perfil,
preenche todas as coisas que estão ali, nome, bio. E assim, a bio não é igual no Instagram. O LinkedIn, ele funciona muito como SEO. Então, as palavras-chave que você usa ali dentro são muito importantes. E aí, no Instagram, você entra, aí tá o perfil assim da pessoa. Ensino empreendedores a XPTO. Uhum. No LinkedIn, se você coloca aquilo dali, ninguém vai procurar, eu quero procurar uma pessoa que ensine. Não, eu quero um social media, ponto. Você vai escrever social media. Então, você vai colocar termos chaves de como a pessoa pode encontrar você na plataforma. Uhum. Eu sou social media, então vamos lá, do microfone. Especialista em audiovisual, Uhum. ponto. Aí você pode colocar mais definições sobre e você vai organizar, vai colocar um sobre legal e aí pode usar o chat GPT para ajudar. Faz lá, bota mais ou menos como é um resumo da tua trajetória e pede para ele criar com base no sobre do LinkedIn, usando o SEO e, enfim, tudo bonitinho. Arrumou a casa, você agora vai pensar quem são as pessoas que são os seus potenciais clientes. Então, eu posso vender para pessoas que têm estúdio de podcast, eu posso vender para infoprodutores que estão montando um estúdio de gravação, alguma coisa do tipo. E aí você vai se conectar com essas pessoas. Então, você vai procurar as pessoas qualificadas para comprar de você e vai começar a se conectar. A partir do momento que você se conectou, você pode ir criando conteúdo em paralelo. E aí o conteúdo depende do como você quer que as pessoas te vejam. Uhum. Então tá bom, você quer vender um microfone para o quê? Para uma pessoa que é infoprodutor e está querendo montar um estúdio de podcast, está querendo colocar ali profissionalizar a criação de conteúdo dele. Então você pode colocar, por exemplo, dados. Tantos, agora não vou lembrar o certo, mas assim, 38% das pessoas param para ouvir muito mais uma pessoa no Instagram quando tem um vídeo, e isso é verdade, só não sei o número se está certo. Mas se a pessoa aparecer no feed falando no microfone, isso passa autoridade. Então você pode explorar. Que o microfone aparecer, você tem um microfone profissional, passa autoridade, as pessoas vão parar para te ouvir mais, e etc. Você pode contratar não, mas buscar mais, me fugiu agora a palavra, mas compradores, enfim, né? Pessoas que querem comprar de você, consumidores, pronto. Consumidores. Então você pode explorar isso, você pode mostrar como o microfone pode gerar autoridade para o teu trabalho que é criador de conteúdo. E aí você pode começar a vender para essa galera e se posicionar dessa forma. Mas antes de se posicionar, organizar o teu perfil e entender para quem você quer vender. Entendendo isso, você vai se conectar e criar conteúdo para esse público. Muito legal, muito legal. Eu achei genial que você uniu duas coisas, que é copy, que é extraordinário, e uma plataforma que praticamente ninguém usa, né? 11 mil pessoas, ninguém. E foi assim que você fundou a sua empresa, a empresa que você tem hoje? Isso. E hoje vocês prestam serviços, eu sei que você faz lançamentos, você estava me explicando, que são duas frentes, vamos dizer assim, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como tá a Jéssica de hoje. Tá. Eu tenho a frente de lançamento, que é uma frente que hoje em dia eu já tenho os clientes fixos e não quero mais abrir para essa frente, porque dá muito trabalho. O lançamento assim, gente, o que vocês veem nas redes sociais, vocês não têm noção do 1% que é. Por exemplo, se cair a internet e faltar luz, acabou o lançamento. Entendeu? Não tem. Então, às vezes, você se prepara 2 meses para no dia e sempre vai dar problema. Você pode repetir 30 vezes o mesmo lançamento, sempre vai dar algum problema. Então, isso gera muito não ter horário, não parar final de semana, e etc. E para qualidade de vida que eu quero ter hoje, com meus 2 filhos pequenininhos e tudo mais, é um braço que eu não quero ter tanto foco. E tem o braço do LinkedIn, que eu tô indo para um lado mais educacional agora, porque antes eu tava muito mais de prestação de serviço. Então, eu tava ali fazendo, né? Pessoas que querem se posicionar na plataforma, seja uma marca pessoal ou uma marca empresarial, e a minha empresa fazia toda essa criação de conteúdo, ou então dava consultoria ou treinamento de time. E hoje em dia eu já tô querendo ir para um lado mais educacional, que é voltar com curso, voltar com treinamento, voltar com imersão, workshop, tudo isso, porque de fato, foi como você falou, eu consegui unir duas coisas que até então eu sou a única do mercado que faço. Sim. Que tá bom, criar conteúdo no LinkedIn, você consegue encontrar várias pessoas, né? Se você pega ali os fundadores mesmo do G4, todos eles estão postando conteúdo. Só que é um criar conteúdo muito mais focado em time interno,
que é treinado e faz um social selling ali, que é aquela venda social que a gente chama nas redes sociais. Não, você ensinar as pessoas, sei lá, Não qualquer tem. pessoa a gerar lead de forma orgânica, isso tem um valor, assim, gigantesco. Eu não sei se você tem noção do valor que isso tem, do Uhum. conhecimento que você tem, o que pode gerar na vida e assim, de N pessoas, porque desde a pessoa pequenininha que tá começando até o mega empresário, todo mundo quer lead orgânico. Exato. E quem faz muito bem isso hoje é a Isabela Matti, que é uma empreendedora que eu me inspiro muito. Ela é mãe também, tem 2 filhinhos. E ela faz essa geração de lead orgânico. Só que ela faz muito mais focada em TikTok e Instagram. Uhum. No LinkedIn ainda realmente não tem ninguém só olhando para cá. Então, dá para fazer lançamento. Eu agora tô com um projeto na empresa que a gente está fazendo lançamento pelo LinkedIn de uma formação de conselheiro. Então, é algo assim muito. Porque o que eu comecei a ver? Eu ia muito para eventos de marketing digital. Uhum. E aí eu me pegava em 2 não saídas, assim, né? Em 2 paredes parada, que era: primeiro, ninguém daria e contratar meu serviço, porque são meus concorrentes. Uhum. E segundo, quem ali poderia contratar o meu serviço, se tá querendo aprender marketing digital, não vai ter dinheiro para investir no serviço que eu Uhum. gostaria, num ticket que eu gostaria de cobrar. Então não fazia sentido. Aí eu cheguei pro Sérgio e comecei a falar assim para ele: tudo que tiver de imersão que eu puder ir no G4 e etc, não imersão, né, mas assim, evento que eu puder Uhum. ir, porque lá as imersões tudo são pagas, tudo que eu puder ir em evento, você pode ver pra mim se tem como eu ir? E aí eu fui ganhando uma amizade com o pessoal lá de dentro também do marketing e também, todos os eventos que ele podia me colocar, eu ia. E aí eu comecei a ver que, cara, é o meu público. Porque, primeiro, os grandes empresários, eles não sabem nem o que é copy. Então, quando eu Uhum. chegava e eu mostrava que nada mais é do que comunicação, eles falavam: caramba, eu preciso disso. Todo Eu mundo precisa. preciso vender o meu produto assim, assim, assado, mas eu não consigo. Eu preciso. E então, eu comecei a fazer o quê? Treinar a equipe dessas pessoas. Então, elas me contratavam para treinar. Ah, eu quero ter equipe interna. Então, tá bom, a gente treina e faz o acompanhamento. Beleza. Ah, não, eu quero resolver um problema. Então a gente faz a consultoria, entende qual é o teu modelo de negócio, onde é que está travando a tua oferta ou o público, e a gente pega e entrega isso aqui. Entrega o plano de ação para você executar ou tua equipe executar. E tinham as pessoas que, não, eu não quero aprender sobre isso aqui agora, mas eu quero alguém fazendo para mim porque eu sei da importância que é estar dentro do LinkedIn. Uhum. Então, contratava o serviço. E aí, eu continuo com essa prestação de serviço, mas foi como eu falei, eu quero ir muito mais para um lado educacional, porque tem potencial. Sim. Só que o difícil é criar a consciência nas pessoas de que é uma rede social que todo mundo precisa estar. Assim como no Instagram, todo mundo precisa estar no Sim. LinkedIn. Sim. Não, sem dúvidas. Bom, Jéssica, a gente está chegando ao fim. Antes de finalizar, eu queria te agradecer por ter vindo. Eu amei conhecer, assim, genial o que você faz. Inclusive, tem muito aqui, eu devia ter um caderninho para anotar tudo que eu preciso fazer assim que sair daqui. Mas antes de finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu comentei no início com você, tem muitas pessoas que nos assistem que às vezes têm medo de empreender, tem muito medo do digital. Eu acho que você é um exemplo gigantesco de que dá certo, de que funciona, de que é possível, com 2 crianças, 2 filhos pequenos. O que você tem de mensagem para deixar para essas pessoas? Primeiro de tudo, obrigada pelo convite mais uma vez. E falar para as pessoas o seguinte: tem muita gente que chega para mim e fala assim: ai, Jéssica, mas poxa, o mercado já está saturado. Se você pega a nível global, a gente está engatinhando. Os Estados Unidos já cansou de fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Onde eles estão, a gente está 5 anos para trás. Então o mercado não está saturado. Por quê? Vai ter espaço sempre para todo mundo. Se fosse assim, ninguém mais virava médico, ninguém mais Uhum. virava advogado, ninguém virava dentista, ninguém virava profissão nenhuma. Porque o que mais tem é isso. Sim. Então, entender que a gente ainda está engatinhando e tem muito espaço para todo mundo. E a segunda é uma frase que eu adoro repetir, que é a frase autoral minha, que é: em algum lugar tem alguém que quer aprender o que só você sabe ensinar e da experiência que só você passou. Então, se a gente está numa festa e acontece alguma coisa, você vai contar aquela experiência com o teu olhar e eu vou contar a experiência com o meu olhar. E aí, quando a gente compra um infoproduto, seja uma mentoria, um curso, um treinamento, qualquer coisa, a gente não compra o produto. A gente compra também a personalidade daquela pessoa que está ensinando. Então, dá para 90 mil pessoas falarem da mesma coisa,
de tons diferentes, de conhecimentos diferentes, de perspectiva diferente, de experiência diferente. Então, a partir do momento que você consegue unir o teu conhecimento com o que você consegue mostrar para as pessoas que você vivenciou, que é você mostrar a tua jornada no digital, as pessoas vão comprar de você. Uhum. Entender que eu quero ir de um ponto A para um ponto B e você é a pessoa que pode me ajudar. Então, não fica com essa de, ai, mas eu não tenho conhecimento, eu não tenho experiência. Se você está iniciando, começa a falar sobre tendências de mercado. Se você está iniciando, começa a fazer, se você ainda não tem um case próprio, começa a fazer ali, talvez uma análise de um case de mercado. Ah, uma Coca-Cola da vida, como é que a Coca-Cola implementou essa estratégia, você pode usar no seu negócio. E se você já é uma pessoa mais experiente, mostra os cases dos seus clientes, claro, aqueles que deixarem, e entender que sempre vai ter alguém que vai saber menos e vai saber mais do que você. Então é você aprender com quem sabe mais e você ensinar para quem sabe menos. E aí é a escada rolante da vida de estar sempre subindo e se reinventando. Nossa, maravilha, perfeito, Jéssica. E para quem quiser te encontrar, conhecer mais do teu trabalho, o que você faz, ver os seus conteúdos, como que te encontra? No LinkedIn é Jéssica Cabed, e o Cabed é só pegar o cabide e trocar o I pelo E, tá? É mais fácil. É Jéssica Cabed no LinkedIn e no Instagram é @cabedjessica. Então as pessoas conseguem me encontrar nessas duas plataformas que hoje é que eu mais foco. Eu quero ir pro YouTube. Tenho TikTok, mas não posto tanto. Então tô querendo me diversificar um pouco. Sim, maravilha. Mais uma vez, Jéssica, muito obrigada. Desejo ainda mais sucesso para você. E, já vou aplicar os exercícios que você deixou aqui, que eu tenho certeza que vai mudar bastante os nossos resultados. Obrigada, viu? Obrigada a você. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já curte, comenta e compartilha. Eu te vejo na próxima semana. Até lá!